Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num momento assim decisivo da ciência, a descoberta do elétron e o modelo atômico do J.J. Thomson lá do finzinho do século XIX, começo do XX. Isso mesmo. A gente vai usar artigos, textos de divulgação, até a palestra Nobel do Thomson para entender como é que essa história se desenrolou. Legal. A ideia é seguir essa trilha, né? De experimentos, debates, que levaram à primeira partícula subatômica e, bom, mudaram tudo sobre como a gente via a matéria, com o Thomson e o modelo dele no centro disso tudo. Exato. E essa história começa bem antes, lá pelo meio do século XIX, com observações de descargas elétricas em gases. O Faraday já via isso. Assim, aqueles tubos com gás rarefeito. E depois vieram os raios catódicos, né? Aquela coisa que saía do cátodo, ia reto. Isso. Ritter percebeu, Plucker viu que ímãs desviavam. E o Crookes, William Crookes, melhorou muito os tubos de vácuo para estudar esses raios. E aí começou uma briga de ideias, não foi? Pois é, tinha uma divisão clara. O pessoal na Inglaterra, tipo Crookes, o próprio Thomson depois achava que eram partículas, com carga. E na Alemanha? Lá, muitos físicos importantes, como Hertz, pensavam diferente. Achavam que eram ondas, sabe? Ondas no tal do éter, aquele meio que eles imaginavam existir em todo lugar. O éter. E o Hertz até fez um experimento, né? Fez. Só que, por causa de umas dificuldades técnicas, com o vácuo provavelmente, ele concluiu que os raios não tinham carga elétrica. Um erro que atrasou um pouco as coisas. Interessante como um detalhe técnico pode levar a uma conclusão errada. Mas aí veio o Thomson para resolver isso. Antes teve o Perrin, né? Sim, primeiro o Jean Perrin, lá por 1895, mostrou que onde os raios batiam, ficava uma carga negativa acumulada. Foi uma pista forte. Ok. Aí o Thomson entrou em cena. Com uma tecnologia de vácuo bem melhor que a do Hertz, ele conseguiu finalmente desviar os raios catódicos não só com ímãs, mas também com campo elétrico. Isso provou de vez a carga negativa. Ah, então o problema do Hertz era o vácuo, que não era bom o suficiente, provavelmente. Provavelmente o gás residual atrapalhou a deflexão elétrica, sim. E aí, com a carga negativa confirmada, o Thomson foi para a medição da relação carga-massa, o EM. E como ele fez isso? Parece complicado. Olha, foi um arranjo bem esperto. Ele usou campos elétricos e magnéticos ao mesmo tempo, perpendiculares. Ajustando os campos, ele conseguia fazer o raio passar reto ou medir o desvio. Com isso, ele calculou primeiro a velocidade. Certo. E depois, com a velocidade e o desvio, a tal razão, hein? E o resultado? Foi aí a grande surpresa. Foi. Duplamente surpreendente, na verdade. Primeiro, o valor de EM dava sempre o mesmo. Não importava o gás dentro do tubo nem o metal do cátodo. Sempre por volta de 1,7 vezes 10⁷ CGS. Sempre o mesmo. Isso já é estranho, né? Sugere algo fundamental. Exato. E a segunda parte da surpresa. Esse valor era enorme. Umas 1.700 vezes maior que a razão EM do íon hidrogênio, que era o recordista até então. Nossa! 1.700 vezes maior? O que isso podia significar? Bom, aí estava o pulo do gato, né? Tinha duas opções. Ou a carga E dessa partícula nova era gigantesca, ou a massa M era minúscula. E o Thomson apostou em quê? Ele foi ousado. Apostou na massa ridiculamente pequena. E com isso, ele lançou a ideia de que o átomo, que todo mundo achava indivisível, na verdade tinha pedacinhos, partes menores e universais, que ele chamou de corpúsculos. Corpúsculos. Que nome curioso. Ok, então a suspeita era massa muito pequena, mas como ter certeza? E como medir a carga E sozinha? Aí entra outra peça importante. O trabalho do C.T.R. Wilson e a sua câmera de nuvens. Ele mostrou que íons podiam fazer gotinhas de vapor d'água se formarem ao redor deles. Tipo sementinhas para neblina. Isso, tipo isso. E medindo o tamanho das gotas pela velocidade que elas caíam, usando a lei de Stokes, e medindo a carga elétrica total daquela nuvenzinha de gotas. Deu para estimar a carga de cada semente, de cada íon. Exatamente. E o valor que ele encontrou para essa carga era muito parecido com o valor já conhecido para a carga do íon hidrogênio. Então, se a carga era normal, digamos assim, a conclusão era inevitável, né? Aquela razão em altíssima só podia ser por causa de uma massa M muito, muito pequena.
coisa de 1170 da massa do hidrogênio. Pronto, estava ali, comprovada, uma partícula bem menor que o átomo. Incrível. E como souberam que esses corpúsculos não eram só coisa de tubo de vácuo? Ah, boa pergunta. É que eles começaram a aparecer em outros fenômenos. Quando você aquecia metais, saíam esses corpúsculos, o efeito termoiônico. Quando a luz batia em certos materiais, também, o efeito fotoelétrico. E na radioatividade também, né? Os raios beta. Exatamente. Os raios beta eram esses mesmos corpúsculos. Era a mesma entidade surgindo em contextos totalmente diferentes. Isso reforçou demais a ideia de que era algo universal, um constituinte básico da matéria. Faz todo sentido. E o nome elétron, de onde veio? Não foi o Thomson que inventou, né? Não. O nome elétron já existia, mais ou menos. Tinha sido proposto por um físico irlandês, o George Stoney, lá em 1891, para a unidade fundamental de carga elétrica que ele suspeitava existir. Ah, então o nome já estava meio que esperando pela partícula. Tipo isso. Aí, com a descoberta do corpúsculo pelo Thomson e o trabalho de outros físicos como Lorentz, o nome elétron pegou e se tornou o padrão. Entendi. Bom, com essa partícula universal descoberta, o modelo do átomo como uma bolinha maciça, tipo do Dalton, já não servia mais, né? De jeito nenhum. Precisava de um modelo novo que incluísse essa partícula. Aí o Thomson propôs o dele por volta de 1903, 1904. O famoso modelo do pudim de passas. Pudim de passas. Explica um pouco como era. Ele imaginou o átomo como uma esfera de carga positiva, meio difusa, como a massa de um pudim ou bolo, e os elétrons negativos estariam incrustados nessa massa positiva como se fossem as passas. Tá, consigo visualizar. E qual era a grande sacada desse modelo? Bom, primeiro, era o primeiro modelo que dizia: o átomo é divisível. Segundo, ele explicava por que os átomos normalmente são neutros. A carga positiva total da esfera cancelava a carga negativa total dos elétrons. E também explicava os íons, imagino. Sim, a formação de íons seria simplesmente o átomo perdendo ou ganhando alguns desses elétrons, dessas passas. Foi um avanço enorme em relação ao modelo da bola de bilhar do Dalton. Um passo fundamental, mesmo que depois tenha sido superado, né? Pelo Rutherford, que aliás foi aluno do Thomson. Que ironia! Pois é, uma linhagem de gigantes aí. E o Thomson, claro, ganhou o Nobel de Física em 1906 por essa descoberta. É merecidamente chamado de o pai do elétron. Um legado e tanto, mas parece que ele mesmo teve dificuldade depois com as ideias da física quântica que a descoberta dele ajudou a criar, né? É verdade. É interessante notar essa resistência dele às ideias mais revolucionárias que vieram depois, como a dualidade onda-partícula para o próprio elétron. E para completar a ironia que você mencionou, O filho dele, George Paget Thomson, também ganhou o Nobel em 1937. E sabe pelo quê? não me diga que foi. Exato, por demonstrar experimentalmente a natureza ondulatória do elétron, a partícula que o pai descobriu como partícula. Incrível, né? Que história! É realmente impressionante pensar que tudo isso saiu da investigação daqueles brilhos em tubos de vidro. Com certeza. A descoberta do elétron foi muito mais que achar uma partícula nova. Abriu as portas da física subatômica, transformou a química e é a base de toda a eletrônica que a gente usa hoje. Verdade. E isso, bom, isso deixa a gente pensando, né? Que coisas, que conceitos, que hoje parecem obscuros ou talvez invisíveis, podem estar aí, prestes a virar o nosso entendimento do mundo de cabeça para baixo, assim como o elétron fez mais de um século atrás. Fica a reflexão.